professor Frank, seu professor de História. Nós vamos estar falando sobre a Revolução Industrial. Bem, então nós vamos analisar o seguinte. O mundo passou por grandes transformações, né? Vale ressaltar que a Europa, que é chamada de Velho Mundo, foi o berço da industrialização. E aí a gente tem a Idade Média, que é o período medieval, do século V ao século XV, né? Idade Moderna, que vai do século XIV ao século XIX, né? E agora nós estamos no período contemporâneo. A gente vale ressaltar que a Revolução Industrial se desenvolveu inicialmente após as grandes navegações. Foi através das grandes navegações que os países europeus começaram a acumular capitais primitivos. Ou seja, eles se apropriaram de povos e terrenos, principalmente na Ásia e na África, depois a América no século XVI, e em decorrência de a Inglaterra ter uma burguesia muito bem organizada e uma economia e uma burguesia capitalizada, eles conseguiram desenvolver a indústria. Burgueses são os empresários, os ricos, aqueles que têm dinheiro, aqueles que comercializam, né? São os burgueses. Então lá no século XIX, na Inglaterra, o motor a vapor deu um grande salto na produção. Surgia aqui na Inglaterra a indústria, surgia uma nova classe de pessoas, o operário, e essas pessoas passariam a produzir, né, essas pessoas passariam a produzir em fábricas, e foi necessário o processo de urbanização. Essas pessoas migraram para as zonas urbanas. Migrando para as zonas urbanas, essas pessoas tendem a mudar a estrutura do país. Então, na zona rural, nós tivemos o surgimento do chamado cercamento. Os grandes proprietários de terras foram comprando as pequenas propriedades e cercando. Esse processo foi chamado de cercamento. Esses grandes proprietários, eles precisavam de posses grandes para produzir alimentos, né, industrializados, que seriam fornecidos para as cidades. Esse processo foi chamado de cercamento. Então, a primeira revolução, que surgiu na Inglaterra, lá no século XVIII, por volta de 1750, foi marcado pelo motor a vapor, surgimento da indústria e surgimento, é claro, da classe operária. No século XIX, nós tivemos o surgimento da energia elétrica e do automóvel, como sendo estes os dois grandes inventos que transformaram a sociedade da época, né? Então nós temos o automóvel e a energia elétrica, que trouxeram um grande avanço tecnológico para a época. Os automóveis encurtaram distância, né? Então isso foi um ganho para a sociedade da época. A terceira revolução industrial acontece no século XX. Lá no ano de 1980, os Estados Unidos criam essa arma de guerra, que é a internet. De início ela foi utilizada pelo exército norte-americano, e posteriormente ela passa a ser uma ferramenta de trabalho. Então no ano de 1990 surge a globalização. E aí o mundo passou a ser mais interligado e teve com o apoio da internet. A terceira revolução industrial é marcada pela nanotecnologia, pela microeletrônica, marcada pela robótica industrial, marcada pela química fina, pela biotecnologia, né? Então hoje, por exemplo, quando você compra um frango no supermercado, esse frango foi geneticamente modificado, ele teve no laboratório algo que influenciou no seu crescimento, no seu porte, na qualidade. Então a ciência passou a incorporar as atividades industriais. A imprevisibilidade são produtos que requerem grande inovação tecnológica. Então, do dia para a noite surgem novos produtos que
deixam outros para trás. E existe a grande necessidade de capitais estrangeiros, né? Então, a terceira revolução industrial ela é marcada pelo surgimento da internet e tem como características, né, a substituição da mão de obra humana pelas máquinas. Então, essa terceira revolução industrial ela vem provocando o chamado desemprego